É isso, estamos no ar. E aí, tudo bom? Boa tarde. Nesse domingo, dia 7, vamos começar mais um podcast, mais um bate-papo aqui com o nosso querido mestre Tito. E aí, Tito, tudo bom? E aí, Rod, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre RPG, que é um assunto que todo mundo gosta aqui. Que é assunto Pois é. preferido do Uhum. pessoal, para dar mais espaço. Mais uma live para poder conseguir conversar com as pessoas e transmitir essa palavra maravilhosa do RPG. E, Tito, ó, a gente tem uma experiência aí com algumas lives, né? Acho que a gente começou junto no Hora da Aventura, né? Com, com o. Esqueci o nome do seu personagem, gente. O Bartô, Bartolomeu. Bartolomeu. Bartolomeu, junto com o Gun. Peraí, só um minuto. Esqueci o negocinho. Pronto, Nós dois abemos começamos luz. junto. Primeira vez que a gente jogou junto, acho que foi lá mesmo, né? Acho que foi Hora da Aventura pelo Geek. Com o Uhum. Bartô e com o. Eu esqueci o nome do teu também agora. É Só o pra me Globe. vingar. O Globo, exatamente. Pois é. E agora. Mas a primeira mesa que eu joguei lá no Vale, eu acho que foi. Acho que foi não, foi uma mesa de Stranger Things, uma one shot do Malca. hum, Ah, nossa, essa daí foi época também. Verdade. É, foi bem bacana. E atualmente você tá em quê? É, Você tá no Pokémon, né? Já a Cara, na gente pega bem Vale, de eu tô perto. em muita mesa. Vamos lá. Aham. Eu tô em Boku no Hero, do Geek. Eu tô em Kimetsu no Yaiba, do Yuri. Eu tô em Vampira Máscara. Eu tô em Pokémon. E tô em outras coisas que vão aparecendo também. Eu tava mestrando agora também o Mago Ascensão. Eu tô na mesa do Reis também, de Uhum. sexta-feira, que a gente ainda não conseguiu começar, né? Mais breve estamos aí. A nossa família Lugos, mas em breve estamos aí, reinando por Westeros. Melhor caso, só, Mas só, é só isso. dizendo. Com certeza, né? A gente deixa quieto, deixa pra eu ficar pensando que eles são os melhores até conhecer a família Lugos. Sinta o nosso poder. Mas. E você tava mestrando Maga e Ascensão, né? E assim, o que você Tava acha mestrando Mago do Ascensão. sistema? Que eu tenho um amigo meu que eu curto pra caralho, que é o nome dele, o apelido dele é Magos. Ele me apresentou esse sistema, eu acho muito da hora, mas conta um pouquinho dele. Cara, eu gosto muito de Mago. Mago é um sistema do World of Darkness, né? Uhum. Não é um sistema, né? O sistema é o World of Darkness, na verdade é o cenário, né? Um dos, né? Assim como Vampiro, como Changeling, como Múmia, como vários outros, como Lobisomem. Eu gosto muito de Mago porque é um sistema que ele te dá muita liberdade. Ele dá muita liberdade para o player. Porque, ao contrário da maioria dos sistemas que falam exatamente o que, que você pode fazer, quais são os efeitos que você pode criar, Mago ele te dá uma abertura de poder criar o que você quiser com base no seu conhecimento de magia dentro do jogo, né? Claro, ele te estabelece uns limites, mas ele não fala, por exemplo, você pode, com esse nível de magia, você pode fazer isso, isso e isso. Não. Ele te Uhum. deixa aberto para você realmente, tipo, manipular a realidade, que é o que acontece na história, né? Na história as pessoas, elas despertam e a partir disso elas conseguem alterar a realidade Aham. com base no que você acredita, com base no que você é, realmente conhece de magia. Ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso é muito difícil para alguns jogadores, porque quando você dá muito poder para as pessoas às vezes elas elas desvirtuam esse poder, né? Aham. Então, como mestre, às vezes você tem que falar, opa, calma aí, você tá certo que tipo o sistema não impõe limites, mas só que a gente tem que ver até onde você pode ir também. Vamos devagar. Então isso é um desafio muito bacana. Eu gosto muito de Mago por causa disso, por causa dessa liberdade que você tem de poder fazer o que você quiser. Isso é bom mesmo. Tipo, eu já conheci alguns sistemas que é isso, né? Tipo, tá.
tem lá a possibilidade de você fazer o seu roleplay de acordo com o que você quer. Uhum. E assim, aquela perguntinha básica, assim, inclusive, esqueci de fazer o anúncio. Semana passada a gente teve a nosso podcast com o Geek, né, o Mestre Geek, Isso. também do Vale XP. E já para quem não acompanhou, eu subi no YouTube e no Spotify. No YouTube, por enquanto, ainda tá meio difícil, porque ainda tem aquele degrauzinho lá de escala para poder conseguir chegar para ter o nomezinho do canal. Mas aí só dá exclamação YouTube, para você ir no YouTube. O Spotify eu ainda não fiz o botzinho, mas você procura por Bar do Show lá no Spotify, vocês vão conseguir encontrar. E da exclamação Zap, que vocês têm acesso ao grupo do WhatsApp lá, onde que tipo, só o administrador pode falar, no caso eu. E aí eu posso mandar o link de quando vai ter live e os links de onde que vocês podem acompanhar as lives anteriores. Desculpa o anúncio durante a conversa, mas Imagina. Tem que aproveitar mesmo, fazer o jabá. tem que fazer o jabá. Jabá! Tito, quanto tempo você joga RPG? Como é que você começou essa aventura? Cara, eu tô aproveitando fazendo umas stories aqui, o jabazinho também tô anunciando. Vamos lá, é tempo, é Que hora de jabá. começou exatamente aqui, ó. A gente começou. Pronto, agora sim. Mano, eu comecei a jogar RPG, eu estava na sexta série. O primeiro RPG que eu joguei, inclusive, foi Vampira Máscara. Isso faz muito tempo, porque eu já tô com 32 anos. Eu acho que faz uns 20 anos aí que eu já comecei a jogar RPG. Bastante tempo. Long Bastante time. tempo mesmo. E desde então, cara, eu me apaixonei e nunca parei. Eu comecei com. Não, mentira, na verdade, assim, RPG mesmo, para pra pensar, eu jogava um pouco antes, assim, quando eu tava na, talvez, quinta série. Porque eu tenho tinha na época uns vizinhos e a gente se juntava pra jogar Pokémon. Era como se fosse um RPGzinho de Pokémon, assim. Mas era muito bestinha, tipo, não tinha uma ficha certa, não tinha um sistema muito bem feito. Na verdade, era um primo desses meninos que eles. Ele meio que era um pouco mais velho que a gente, ele devia ser uns 3 anos mais velho que a gente. E ele tinha meio que um sisteminha bem antigo de Pokémon. E aí ele meio que narrava pra gente, assim, sabe? Quando ele Uhum. vinha na casa dos meninos. E aí eu comecei nisso, mas só que, tipo, não era. Não tinha muita interpretação, não tinha muito. Como eu posso dizer? A gente não se dedicava tanto quanto a gente se dedica hoje, sabe? Aham. Os personagens eram como se fosse a gente mesmo, assim, sabe? E a gente interagia entre a gente, assim. Então, RPG mesmo, eu comecei com Vampira Máscara quando eu tava na sexta série. Com um amigo meu, que ele tava jogando já há algum tempo, ele falou, tô jogando RPG. Eu falei, RPG, o que é isso? É um jogo aí que a gente interpreta personagem, não sei o que lá, não sei o que. Quer jogar com a gente? Eu falei, beleza, bora. Aí a gente começou a jogar Vampiro. E, mano, eu lembro que eu me apaixonei, assim. Eu fiz um Tremere. Meu primeiro personagem foi o Tremere. E, nossa, eu pirei, assim, com o Vampiro. Muito Aí bom. depois disso, depois de algum tempo, com esse mesmo grupo que eu jogava Vampiro, a gente começou a jogar D&D. E, meu, desde então eu nunca parei. Na verdade, eu acho que eu parei por um tempo na época da faculdade, assim. Uhum. Eu parei por alguns anos, acho que uns 3, 4 anos fiquei sem jogar RPG, porque a faculdade me consumiu, assim. Mas depois que eu terminei a faculdade, me mudei para São Paulo. Em São Paulo eu encontrei um grupo para jogar RPG também, voltei a jogar RPG de novo, e aí, cara, não parei mais. Nossa. Não, e é engraçado que, tipo, você falou aí de começou na sexta série. Eu lembro que, tipo,
quando eu era pequeno, eu gostava de fazer uma brincadeira com os amigos meus, que era basicamente como se fosse um RPGzinho também, um roleplay só de interpretação. A gente não tinha ideia do que era Uhum. o RPG, não tinha tipo ficha nem nada. A gente simplesmente saía pela rua, pegava, tipo, a gente via um animal e falava assim, nossa, é tal Pokémon, e aí a gente interpretava a captura dele. Que legal. E Na era verdade, se a da gente hora. parar pra pensar, eu não sei se você brincava disso também, mas, tipo, eu brincava muito de bonequinho, sabe? Quando era mais novo. Se a gente Uhum, parar pra pensar, isso é meio que. Tipo, eu juntava com esses mesmos amigos que eram meus vizinhos. E a gente, tipo, juntava nossos bonequinhos e ficava brincando, tipo, sei lá, fazer toda uma história de, tipo. Ah, um era o líder e aí invadia o reino do outro. Então, tipo, se a gente parar pra pensar, isso meio que já era um RPG, né? aham. Não porque o Então, tipo, é um jogo roleplay game, né? Então, exatamente, qualquer coisa de interpretação. pois é. E. Não, e assim, igual você falou do D&D. Eu, oficialmente, tipo, foi meu primeiro sistema também. Quer dizer, Uhum, eu fazia algumas interpretações, algumas coisinhas. Brincava quando criança desse estilo, né? Só que a primeira mesa oficial que eu fiz uma ficha assim foi o de D&D, na casa de um amigo meu lá. E aí, tipo, a gente fez. Ele me chamou e falou assim: não, sábado à noite a gente vai fazer um rolê lá, vai ter pizza, essas coisas que as pessoas sabem como é que me chamar pros negócios. Tem comida, eu tô indo. E aí, uhum. de repente ele apareceu com as fichas lá de D&D assim, falou: não, montou um personagem aqui. Aí eu montei e aí, tipo, foi paixão à primeira vista. E assim, é, eu, gos- eu gostei muito, apesar de quando eu comecei também eu não fazia muita ideia. Como foi pra você assim começar no RPG? Tipo, o que foi aquele sentimento que te passou? Cara, eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu não sabia o que eu estava fazendo, né. Uhum. Então, tipo, questão de interpretação, essas coisas, eu não fazia ideia de interpretar, de fato, o personagem. O primeiro personagem que eu fiz, nas primeiras sessões, era uma coisa bem engessada, assim, sabe. Eu meio que não tinha criado, de fato, um background pro personagem, eu não tinha dado uma personalidade pra ele. Então era eu com uma ficha e, tipo, ali no meio, sabe? Uhum. Até eu tomar ciência, evoluir a ideia de que, calma aí, esse personagem precisa de uma vida própria, eu preciso dar algum tipo de personalidade pra ele. Isso levou um tempinho, assim, né? Até você tomar noção do que realmente é RPG, isso Uhum. levou um tempinho. Mas foi coisa de, tipo, de parar e se dedicar, né? E com o tempo a gente vai pegando, né? Acho que é normal de todo mundo que tá começando, você meio que fazer você mesmo, um personagem que na verdade é você mesmo. Aham. Até você de fato se soltar. Porque eu acho que no começo rola aquela insegurança também de você ficar meio travadão, né, no RPG. Sim, sim. Não Não, sei se com você foi assim também. não, comigo foi. Assim, eu sempre fui aquela pessoa que, tipo, eu não tem a característica própria. E aí, tipo, eu entrava no lugar e sigo o fluxo e tudo mais. Mas comigo Uhum, foi um pouco estranho porque eu já comecei no meio de uma batalha e tipo, o pessoal simplesmente me soltou lá, eu era um clérigo porque eu não sabia como é que funcionava direito. Eu falei assim, vou ser suporte aqui porque é o que tá faltando. uhum, E aí. E eu lembro muito bem do meu personagem que tipo, ele tinha a característica dele que era voz aguda, extremamente aguda. uhum. Então, eu falava desse jeito o tempo todo. Esse primeiro personagem era assim já? Aham. Não, Caramba, que foda. e assim, o pessoal já. Que aí esse mestre foi lá e, tipo, fazia a ficha e depois ele jogava característica de defeitos. Que é uma coisa que eu adoro demais, que é você colocar um personagem não. Tipo, não é um personagem, uma ficha comum. Você tem defeitos, você tem vantagens. Você gosta de fazer bastante isso no seu personagem? Tipo, colocar uma certa limitação nele pra poder dar um tchan. Com certeza, com certeza. Acho que isso faz parte da construção Porque assim, se você parar pra pensar que o personagem é uma pessoa, e se você
quer trazer ele mais próximo da realidade possível, você vai ter que colocar... Você tem que pensar não só nas partes boas, como nas partes ruins também. Então, eu sempre considero muito isso, os defeitos, na hora de você fazer a construção de um personagem. Todo mundo tem falhas, e com os personagens de RPG também é assim, sabe? É saber que... Primeiro é saber que você não vai ganhar sempre, que é uma coisa que eu sempre falo, quando você faz o personagem. Tem ciência de que você não vai ganhar sempre. E que o fato de você perder, muitas vezes, enriquece a história não só do seu personagem, como a história de uma campanha inteira, sabe? A história de alguém não é feita só de vitórias. Todo mundo perde. Todo mundo, sabe, de alguma forma tem suas derrotas. E isso faz com que você, ou seu personagem, aprendam uma nova forma de como lidar com esse novo problema, como essa derrota que aconteceu com ele. É a questão da superação, né? O que eu digo até brinco quando eu jogo LOL com os amigos meus, assim, ganhar você não pode ganhar sempre, mas perder aparentemente dá. Tito, e assim, mestrar, você começou a jogar bem cedo, né? Você falou que você começou na 6ª série a jogar. Mestrar, você começou quanto tempo? Cara, é muito louco falar isso. Mas foi, acho que uns 3 meses depois que eu comecei a jogar assim. Porque essa mesa que a gente jogava de Vampira Máscara, a gente tinha uma rotação. A gente tinha uma única campanha com várias crônicas, e cada jogador também era mestre. Então, tipo, a gente ia revezando, na verdade. Tipo, a pessoa contava uma mini crônica ali dentro de, sei lá, umas 3 semanas, assim, mais ou menos, uns 3 finais de semana. E aí mudava o player, quem tava jogando começava a narrar também. Então a gente fazia esse rodízio. E aí eu lembro que quando chegou a minha vez, eu falei, gente, então, assim, eu comecei a jogar agora, eu sei que vocês já jogam mais tempo e tal. Eu não vou saber como... Não, vai lá, se vira, dá teu jeito, dá teus pulos. E foi meio que assim, sabe? A minha primeira campanha foi muito horrível, porque eu, de fato, não tava preparado pra isso. Eu não sabia nem como fazer, sabe? Foi uma coisa tipo, gente, mas eu nem bolei nada. Se vira, Ítalo, dá seu jeito aí, vai funcionar. Falei, beleza. Só vai. E aí eu fui. Foi um lixo, foi uma porcaria. Mas foi bom pra já me preparar pras próximas vezes, assim, sabe? Foi assim, foi no susto, foi aos trancos e barrancos. E depois disso, pelo visto, não parou, né? Não parei, cara. Depois. É porque assim, eu gosto muito tanto de mestrar quanto de jogar. Acho que igualmente, assim. O que falta é tempo, né? Não, se eu tivesse tempo, eu acho que eu ia fazer tanta coisa. Se pudesse viver de RPG, a gente estaria ali, né? Nossa senhora, ia ser lindo. Ia ser maravilhoso. Inclusive, todas as vezes que aparece lá, tipo, que aparece lá os postzinhos, tipo, a vaga de mesa lá no Valeu, eu fico assim... vontade de escrever em tudo que dá pra aparecer. Ai, nem fala. E pior que eu falo assim, ai meu Deus, né? Que me dera ter tempo. Aí quando eu vejo, eu tô com o formulário aberto fazendo minha inscrição, assim. E foi assim que eu tô em não sei quantas mesas jogando. Ai. Tendo que me dividir. Mas beleza, bora lá. É uma coisa que me faz bem, eu gosto muito. Então, tipo, eu não tenho do que reclamar, não, na verdade. Pois é. Não, o RPG, eu brinco que pra mim ele é como se fosse uma terapia. Porque é o momento que, assim, eu saio do personagem Rodrigo social, o Rodrigo tem que se levantar cedo e trabalhar, sabe-se lá que hora que volta do trabalho, e aí eu começo um novo personagem, aquele momento que eu abro a ficha ali e falo assim, vamos começar agora. Você também é a mesma coisa? A mesma coisa. Na verdade, eu levo isso meio que pra vida, assim, porque até na hora de trabalhar, que eu sou advogado, né? Quando eu, tipo, entro numa sala de audiência pra dentro, eu viro outra pessoa, assim. Eu sou o Ítalo advogado. Então tá na hora de encarnar o personagem advogado, entendeu? Ele, tipo, muda a chavinha. Aí, tipo, né? Uma pessoa mais séria e tal, conversar com o juiz, uma postura, não sei o quê. Saiu do escritório, ou sair da sala de audiência, não. Já é o Ítalo do dia a dia mesmo. Que aí sou eu mesmo, não preciso mais... Posso tirar a capa de personagem, assim, sabe? E eu levo isso pra RPG também, sabe? É a mesma coisa. Tipo, aquela sensação... E eu acho que é nisso...
E é nisso que quando você tem uma personalidade muito bem construída de um personagem, eu acho que isso ajuda muito, sabe? Porque aí você consegue ter várias faces, interpretar várias coisas. Cara, é muito divertido. É muito legal. Não, isso eu lembro até aquele meme, assim, né? Tipo, ó, você tá, sei lá, o advogado e tal, você faz toda aquela defesa assim, chega lá no juiz, tipo, rola o dado lá e você tira aquele um e fala assim, olha, foi mal, vira pra sua defesa, foi mal, você vai ser preso. Tira um Mas, crítico, né? Tipo, você grita e fala, então. Vira pro cliente, desculpa, foi mal aí, eu fiz o meu melhor, nem isso. mas assim, aproveitando esse gancho, assim, tipo, no RPG, você gosta quando, tipo, o que você prefere? Tipo, aquelas coisas que são resolvidas no dado ou mais, você considera mais um roleplay do que um dado? Cara, eu prezo muito pelo roleplay. Eu prezo demais pelo roleplay. Eu sei que tem situações em que o dado importa, é realmente importante. Mas, cara, tem cenas que você não pode simplesmente esquecer o que tá acontecendo ali, sabe? Uhum. E achar que a rolagem de um dado é mais importante. Não, muito pelo contrário, acho que você tem que saber dosar. E eu com certeza prezo muito mais pelo roleplay. O roleplay é muito importante pra mim. E é mais importante, inclusive, do que, por exemplo, vou gerar aquela hora do. A hora da confusão, né? Porque, Aham. por exemplo, eu sou mais aquele personagem que preza muito. Um personagem, eu sou mais aquela pessoa que preza muito mais pelo roleplay do que pela batalha, por exemplo. Aham. Eu adoro. Nossa, cara, pra mim, tipo. Tanto que o World of Darkness, pra mim, é um sistema que eu gosto muito. E que, convenhamos, o sistema de batalha deles, bom, ele é uma coisa muito mais voltada pro social, assim, pra interpretação. E eu adoro isso. Nossa, pra mim putz, quando você me dá uma ambientação com uma história muito bem construída, com um background, tipo, que dá pra você explorar, dá pra você, tipo, ver várias coisas, eu acho muito mais legal, muito mais emocionante do que, de fato, tipo, rolar dado e partir pra pancadaria, sabe? Aham. E, assim, aproveitando, você falou de outro sistema aí, qual que é o seu Uhum. sistema favorito? Ai, Aquela cara. perguntinha cruel. Perguntinha terrível. Assim, eu tenho um apego muito grande a World of Darkness, né? Vampiro, Mago. Mas eu acho que, tipo. GURPS pra mim ainda é um sisteminha que eu falo, olha só que bonitinho. Pena que tem muita regra, mas olha só que coisinha fofa, sabe? Você Pois pode é. fazer o que você quiser aqui. Mas é algo que hoje em dia eu acho que a gente chegou a conversar sobre isso, né? Uma Aham. vez. O GURPS é um sistema que, cara, é difícil de você aplicar no dias de hoje, porque as coisas hoje são muito mais rápidas, tipo, coisas que exigem muito tempo, elas acabam caindo no esquecimento, sabe? E GURPS é isso. Você precisa muito tempo para dedicar para montar uma ficha. Você leva muito tempo estudando o que você pode fazer. E isso acaba consumindo muito tempo. E as pessoas hoje em dia não têm esse tempo disponível, sabe? A não ser que Uhum. ela não tenha nada mais para fazer da vida dela, elas não conseguem se dedicar tanto assim pro RPG, sabe? Aham. Então, algo mais simples, por exemplo, D&D, cara, você pega uma ficha de D&D pra fazer, você faz sabe, sei lá, meia hora. Menos, se duvidar. Se for um Você vai pegar bárbaro. meia hora pra fazer uma ficha de GURP, você não consegue. Nossa. Tanta coisa que você tem pra. Você tem que consultar em vários livros o que você pode fazer, sabe? E isso que é foda, mas ainda assim eu tenho um carinho muito grande por GURPS, por saber que você pode fazer qualquer coisa naquele sistema. Aham. Não, a gente conversou mesmo. Eu até falei que comecei a mestrar no GURPS fazer um Naruto no GURPS. Uhum. E conversando com o pessoal lá, tipo,
eu ri até quando eu entrei num grupo de GURPS pra poder relembrar algumas regras e o pessoal falou. O pessoal começou a mandar algumas fichas que eles tinham. E uma dessas fichas que eles tinham era de um sistema bíblico no GURPS. Nossa. Como eu ri, eu fiquei assim. Que será de aventura que tem nesse negócio aí? Mas. E material oficial, provavelmente, porque GURPS tem material oficial de tudo que você imaginar. De magia, robô, cyberpunk, steampunk, que você procurar, você vai achar. O senhorzinho lá falou que ele faz a ficha rapidão no GURPS, mas. Se. Se Não, tá certo ou não, são outros 500. ela até fica certa. Mas você coloca, tipo, tudo em imortal ali, pronto, acabou a minha ficha. Essa ficha 150 pontos. E aí colocou tudo imortal e é isso aí. Mas. Não, eu gosto bastante do GURPS, essa questão de você poder montar a ficha, você montar qualquer personagem, tipo, você. Você viaja, né, no GURPS. Aham. E às vezes você Eu quero começa a fazer montar um um robô personagem. mago que. Sabe, você faz umas coisas. Pois é, às vezes você tá focado num personagem aí você começa a olhar pra assim, pô, essa vantagem aqui é da hora. Vai ser essa aqui. Aí você começa lá. Aí você começa a montar um personagem, de repente você montou um outro completamente away e fala assim, pronto, essa ficha aqui vai ficar aqui que eu vou usar também. Eu vou usar esses dois personagens. Mas o GURPS ele tem muito disso, você pode montar tudo, só que demora pra fazer ficha. Demora, cara, demora. E outra coisa também, quando você vai mestrar GURPS, cara, você como mestre você tem que estar muito confiante. Eu nunca mestrei GURPS na vida, eu já joguei muito GURPS. Mas eu Uhum. nunca tive coragem de mestrar, justamente porque eu sempre acho que eu não sei o suficiente de GURPS pra poder me aventurar a mestrar GURPS. Porque é muita, tipo, na batalha é muita coisa que você tem que levar em consideração, muito modificador. E aí eu fico, cara, na hora eu vou ter que ficar consultando o livro toda hora, e isso trava, querendo ou não, né? Aham. A aventura. Então eu sempre fico, vamos usar outro sistema um pouco mais simples e que eu sei que eu domino e é mais fácil, né mesmo? Pois é. Não, é exemplo do D&D, né? Que o D&D, ele tem lá as fichinhas bonitinhas. Se você for pegar lá no livro do monstro, tem o livro do monstro com todas as criaturas já prontas. Essas coisas eu sinto Uhum. falta no GURPS. Mesmo que, tipo, A única coisa que você tem que se fazer e se preocupar no D&D é balancear as criaturas, os encontros com o level das pessoas e fechou, pronto, sabe? sim. O resto é a história que você vai ter que contar. Então, tipo, Não. E isso também leva uma pergunta que é muito boa, que é você gosta de sistema que ele tem que tipo de progressão? Porque tem igual o GURPS, que é por aprendizado, o D&D, que é por level mesmo, literalmente. uhum. Que o D&D é bem um jogo, né? É como você pegar aqueles joguinhos. Vamos pegar. Tradicionais mesmo, né? O Ragnarok da vida. Você pega o seu É. personagem, vai evoluindo ele, vai evoluindo de acordo com o que você quer. E tem outros, né? Se eu não me engano, eu nunca joguei o Vampiro. Tem vários convites de uma amiga minha, que inclusive eu tô tentando trazer ela pra cá pro podcast também. Que ela joga muito Vampiro. Eu sei que ele é um sistema de interpretação, mas eu não sei muito bem. Então, que tipo que é É a mesma coisa, é meio que GURPS, assim, também, né? Eu não sei como é que a gente pode chamar, tipo, progressão, não sei. Tipo, toda sessão você ganha um pouquinho de XP e aí você pode gastar essa XP. Se quiser, você pode gastar na hora ali mesmo, sabe? Ou Uhum. se você quiser aprender alguma coisa um pouco mais específica, talvez você tenha que juntar um pouco mais de XP para poder comprar alguma habilidade. Então, Aham. eu prefiro esse tipo de evolução. Mas não que o sistema de evolução de personagem do D&D não tenha seu valor também, muito pelo contrário, eu acho que tem espaço pra tudo. Eu acho que eu não tenho um preferido não, pra ser sincero, eu acho que depende muito do que eu me disponho a jogar, sabe, quando você se dispõe a jogar, você sabe quais são as regras do jogo, então tipo, beleza, bora lá. Aham. Isso é verdade. E bem-vindo pra É. quem chegou aí agora. Pega o lugar aqui na fogueira aqui. Eu não ativei a fogueira hoje porque eu tava travando demais da outra live. Mas a gente vai consertar isso, vai colocar a fogueirinha aqui, Tem vai bastante subir. banco aí, gente pode sentar, olha só, aqui atrás da gente, várias cadeiras vazias.
E quem quiser já pode mandar as perguntas aí, daqui a pouco a gente começa a responder elas. Ah, mas assim, você falou aí do. A gente deu um branco aqui agora. Caramba. Do tipo de evolução Tipo do. de evolução e tudo mais. Ah. E na hora que você vai, por exemplo, mestrar ou começar um personagem novo, da onde que você tira inspiração para poder fazer? Cara, boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Eu acho que depende muito, na verdade, depende do tipo de campanha, do cenário que a gente vai jogar. Eu me inspiro muito em coisas que eu já vi, em coisas que, por exemplo, sei lá, animes, filmes que eu já vi, sabe, pra criar algum tipo de cenário. Mago Ascensão, por exemplo, que foi a última agora que eu narrei, lá na Vale. Uhum. ah, Cara, esse era um plot, na verdade, que eu já tinha com um amigo meu há muito tempo, que a gente meio que já tinha conversado sobre, mas eu nunca tive a oportunidade de narrar ele. Porque chegou a gente ia jogar presencial e chegou a pandemia e aí ficou por isso mesmo, assim. Uhum. É, mas e aí agora eu pude desenvolver ele um pouco melhor. É, mas é complicado, tipo, de onde sai. Às vezes eu tô inspirado e simplesmente sai, sabe? Mas Aham. sempre, se você para pra pensar, sempre tem algum tipo tipo, algum tipo de inspiração por trás que eu acho que o nosso próprio inconsciente puxa, sabe? E aí eu acho que é justamente dos jogos que a gente joga, das séries que a gente assiste, dos animes que a gente assiste também. Eu acho que vem disso. De outros RPGs que a gente assiste também, eu acho que influenciam o tipo de jogo nosso, né? O tipo de interpretação. Ah, sim. Não, o meu, tipo, eu já peguei alguns filmes, eu também dependo muito de onde que eu vou fazer, né? Por exemplo, a gente foi fazer uma aventura na aventura de Pokémon que a gente jogou, sendo Pokémon, narrado pelo Geek lá, que eu fiz o Oris. Uhum. Eu tinha acabado de assistir Gato de Botas, eu olhei e falei assim, eu vou fazer o Gato de Botas aqui, porque é um personagem grosseirão, com aquela vozona grossa e aquele bicho Uhum. extremamente fofo. Fofinho e. E, tipo, nossa, é muito bom. Você pega inspirações do âmbito onde que você vive, né? Uhum. Tipo, te ajuda a construir, evoluir, fazer novas histórias. Te ajuda um Sim, eu pouco, acho que né? as referências são sempre muito bem-vindas, sabe? Eu acho que o que não é legal é quando você pega e faz uma cópia escarrada de alguma coisa. Não Uhum. pelo simples fato de ser uma cópia, mas eu acho que, tipo, não traz originalidade pro que você tá fazendo e se empobrece o personagem ou a história que você tá contando, sabe? Aham. Tipo. Agora, inspirações acho que são super bem-vindas. Super bem-vindas. E a forma como você traz isso pra realidade. Aplicando o seu jeitinho, os seus conhecimentos, as referências, eu acho que isso, cara, só tem a enriquecer só. Aham. Ah, é muito bom mesmo. Uhum. Ah, peraí, só um Ainda, minutinho. tipo, tocando nesse assunto, por exemplo, se a gente parar pra pensar, na mesa do Geek de Boku no Hero, por exemplo, eu faço a Rebiko, a personalidade dela veio tudo da minha mente, mas, por exemplo, os poderes dela, eu já parei pensando em outros personagens, assim, sabe? Tem um jogo que eu jogo, o Valorant, por exemplo, tem uma personagem que eu gosto muito, a Viper. E aí eu, tipo, meio que pensei nos poderes dela numa pessoa, misturado com outros personagens também que eu já conhecia, sabe? E, tipo, tudo isso me inspirou muito pra trazer um pouco de, de, de vida aos poderes da Hibiko, sabe? Tudo isso influenciou muito. Uhum. Mas é quando diz respeito à personalidade dela, que ela é uma personagem que ela foi criada assim, sempre num berço de ouro, sabe? Ela não tinha contato com outros adultos, então ela entrou agora na UA, é a primeira vez que ela tá tendo contato com outras pessoas meio que na idade dela, e ela não sabe muito bem como lidar, sabe, com as pessoas
da idade dela, assim. E às vezes ela tem umas tiradas que parece que ela tá dando patada nas pessoas, ela tá sendo grossa, mas na verdade não, é porque, tipo, ela realmente acha que o jeito que ela tá falando é, tipo, tal, não tô falando nada de errado, não tô sendo mimada nem nada. Mas às vezes as pessoas podem interpretar errado esse lado. Não interpretar errado, na verdade, né? Mas, tipo, olha pra ela e fala, nossa, mas que menina mimada, e não sei o quê. Tipo, que menina grossa. Mas não, é só o jeitinho dela de, tipo... Fui criadas pelos pais, não conheço crianças e é isso, lidem com isso, sabe? Aham. E qual é o estilo que você acha mais difícil, assim, de fazer interpretação? Difícil? É. Como assim, você diz? Por exemplo, igual, eu particularmente, eu adoro fazer um personagem ranzinza. Mas que é aquela pessoa que tipo, ele não leva muito em consideração dos outros, ele fala xingando o tempo todo. Eu acho isso divertido pra caramba, só que assim, acaba, tipo, pela própria interpretação, o pessoal acha divertido, mas na hora da interpretação tem umas pessoas que começam a segurar um pouco o roleplay. E aí, tipo, se acabar dificultando pra você começar a ter aquele conjunto de aquela dinâmica de grupo. Então você acaba tendo que mudar seu roleplay de repente para poder adaptar com as outras pessoas. Uhum. No meu caso seria esse. Tem algum caso específico? Cara, eu acho que pra mim o único problema realmente que eu tenho de fazer de personagem é personagem que é 100% serião assim e um estilo Sasuke da vida, assim, sabe? 100%. Eu lembro que meu primeiro personagem foi assim, mas hoje em dia eu não consigo mais fazer. Pra mim sempre tem uma pitada de... Se eu vou fazer um personagem sério, ele sempre vai ter algum tipo de tirada de humor, assim, sabe? Indiretamente. Se eu for fazer ele 100%... É claro, se tem uma cena séria, eu vou, né, ficar um pouco mais sério. Mas eu não consigo manter essa seriedade, assim, 100% do tempo. Fazer uma coisa linear, assim. Não, ele sempre tem algum tipo alto e baixo que vai dar alguma variada, assim. Vai dar um tom diferente pra interpretação. Mas fazer ele 100% serião, fechadão, eu não consigo mais. Eu acho que eu tenho uma certa dificuldade com isso. Pois é. Não, e eu também gosto bastante tipo, de usar bastante humor assim na hora de pôr o personagem e tal. Aquele jeito que, tipo, pode ser o personagem mais filho da puta que existe, mas ele tem aquela pegada de humor assim que dá uma descontraída. Porque querendo ou não, você vai jogar o RPG, você não vai. Tipo, vou jogar o RPG pra simular meu patrão aqui. Nossa, sim. E isso acaba com a mesa também, eu acho, né? Uhum. Quando você, tipo, muito fechadão, assim, ranzizão. Não sei, eu acho que... De fato, eu acho que dá uma travada no roleplay com outras pessoas. Aham. E assim, de personagem, tem algum personagem que você mais gostou de fazer, de todos os seus? Cara, o meu personagem predileto, eu tenho até uma tatuagem aqui, vou até mostrar pra vocês, em homenagem a essa campanha de RPG. Boa. Ele foi gerado aleatoriamente, com uma rolagem de dados. Ele é um gnomo, de D&D, né? Uhum. E ele era um pirata. Inclusive ele me inspirou pra um personagem que vai vir aí ainda. Ele era um pirata gnomo, que ele caçava monstros. E até que teve um dia que... Isso resumindo toda a história dele, né? Uhum. Até que teve um dia que a frota dele, que ele fazia parte, foi afundada. E só sobreviveu ele e um companheiro dele, que meio que se juntaram pra reiniciar a frota dele. Só que quando eles se juntaram pra fazer, eles começaram com, tipo, uma canoinha, assim, sabe? Uhum. Eles tinham um navio antes, aí eles começam meio que com um barco salva-vida, que foi a única coisa que sobrou do navio dele. E eles começam meio que usando o bote salva-vida ali como a embarcação nova deles. Eles vão, tipo, explorando os mares com ele. E eu lembro que eu fiz ele rolando no dado. A gente juntou todo mundo e falou, vamos rolar. Era uma one shot, na verdade, que acabou virando uma campanha. E a gente pegou os dados e rolou a raça e a classe. Uhum. E aí caiu um Gnomo Ranger. E eu falei, bora lá, vamos ver o que vai dar.
E assim surgiu o Golbo de Falkor, que, enfim, recomeçou a história dele com um bote salva-vida e terminou com um navio voador, que era o Intrépido. E, nossa, foi muito emocionante, foi muito legal essa aventura. Infelizmente a gente terminou sem um final concreto, assim, sabe? Aham. A gente não chegou a um fim concreto da história. Tipo, chegou a pandemia, as pessoas começaram a debandear. A gente chegou até a jogar algumas assim, sessões online, mas só que muitas pessoas que jogavam presencialmente na época não estavam acostumadas com esse sistema, né? E aí a gente acabou meio que perdendo a mesa, assim. Mas eu tenho um carinho muito, muito, muito especial por essa mesa que, cara, pra mim foi, com certeza, a minha campanha predileta de ter jogado e o personagem predileto que eu já fiz, assim, ele foi incrível. Nossa, massa. Não, e essas rolagens aleatórias, assim, às vezes não é o que a gente espera, mas eles vêm umas coisas muito surpreendentes, Muito legais. né? Sim, com certeza. Tipo, igual você falou aí do Gnomo, eu acho que a minha raça favorita do D&D é jogar de Gnomo, principalmente pela uma peculiaridade que tem no Gnomo, que é eles adoram nomes. Então, tipo, qualquer coisa que acontece de interessante na vida deles, eles colocam um novo nome. E colocam o nome exatamente no acontecimento. E aí, tipo, onde... Nossa, eu tinha essa ficha aqui em algum lugar aqui perto, mas... onde que surgiu o Koi Dulaba Alib. Nossa, eu sei que era um nome, tipo, era 26 nomes que tinha no meu personagem. Porque os nomes são títulos, né, pra eles. Então eles vão, tipo, acrescentando títulos no nome dele e vai embora, sabe? Tipo, a Daenerys, quebrada. O Golb ele tinha disso também. Eu não lembro agora como é que ficou o nome dele no final. Mas era Golb de Falkor, era o nome tipo de família dele, Golb, o nome dele, e de Falkor, que era. Falkor era meio que o condado de onde ele era, assim, sabe? E aí ele, tipo, ele começava, capitão do Intrépido, comandante da Maré Vermelha, e tipo, ia embora, assim, sabe? Na apresentação dele. Se ele ia se apresentar pra alguém, ele também fazia, tipo, uma puta apresentação sobre quem ele é. Nossa, o meu era mais ou menos assim também, só que o pessoal, tipo, tinha o pessoal lá que eles quebravam o roleplay toda hora. Tipo, aí chegava assim, não, peraí, ignora ele aqui. Aí, tipo, e aí, tipo, era engraçado que eu fiz o bardo, e aí o pessoal cortava a interpretação do bardo, tipo, tentando arrumar dinheiro pra party, e o pessoal, não, ignora ele ali. Adoro quando o povo atrapalha o roleplay. Nossa, nem me diga, é uma felicidade. Mas assim, tem os roleplays assim que em conjunto e tudo mais, e tem aqueles momentos clássicos de que podem um filme de terror, que é quando a galera espalha e você tem que começar a contar aventuras separadas. Nossa. Como é que você lida com isso? Você quer me matar, é fazer isso, eu odeio. Tanto como jogador, que eu fico pensando, gente, né, vamos só ficar junto, a gente é uma party. Tanto quanto mestre, tipo, quando cada um resolve fazer uma coisa, cada um vai pra um canto diferente, eu falei, gente, você tem certeza disso? Não, bora. Eu falei, beleza, tá, né, vamos lá. A gente tem que dar um jeito sempre, né, a gente tá sempre disposto a enfrentar esse tipo de situação. Mas não é algo que me deixa feliz, não, vou ser sincero. Justo. Que assim, teve uma aventura em específico que, assim, onde que o pessoal ficou mais feliz com esse personagem específico também. Eu adoro contar a história do Warren, o nome desse personagem. Uhum. Um dos nomes desse personagem. Que a gente foi numa torre, a torre gigantesca e tudo mais, assim, e aí, tipo, a gente chegou lá pra poder investigar lá. Não lembro o que era, mas estava aparecendo alguns corpos estavam ressuscitando e tal, e o pessoal tava falando que a fonte estava ali. E a gente chegou lá e encontrou uns ossos de Minotauro, alguma coisa assim, que eles começaram a lutar contra a gente. E aí, tipo, tava todo mundo se lascando lá, e eu falando com o pessoal, assim, gente, calma que eu tenho uma magia que pode resolver. Calma que eu tenho uma magia que pode resolver. E eles o tempo todo, assim, não é hora de usar não. Eu falei, não, calma aí. Na hora que o Bárbaro caiu, eu falei assim, agora é hora de usar magia. Castei invisibilidade e vazei. Meu Deus do céu. E aí? E
E aí, tipo, todo mundo foi preso lá e aí, tipo, depois teve que fazer uma aventura só pra mim, pra poder resgatar a galera. Meu Deus do céu, nossa, eu ia querer te matar, Rod. Eu falo, filho da puta, abandonou a gente, no meio da confusão. Eu falei que ia resolver, não falei pra quem. Não falou que era pro grupo inteiro. Nossa, mas até o final da campanha eu vi no meu ouvido por causa disso. Nossa, que ódio. E assim, você já ouviu alguma fila da já fez alguma fila da putagem dessa? Já aconteceu alguma dessas? Nunca fiz, mas já fui vítima já. O Golb, inclusive, o personagem que eu acabei de falar o nome, eu lembro que teve uma sessão que a gente invadiu um castelo de uma górgona. Essa sessão foi muito maluca. Porque o nosso bardo, ele começou a seduzir a górgona. E aí a gente começou a procurar uma relíquia que estava dentro desse castelo. E aí a gente era em 5 jogadores, o nosso bardo, ele ficou lá seduzindo a górgona, que no final da história ele acabou apaixonando pela górgona. A górgona que seduziu ele. Aí os outros 4 jogadores, né? A gente se separou em 2 duplas pra procurar, mas, né, pra ampliar o castelo. Aí, a gente chegou num puzzle que era o seguinte, era como se fosse uma torre do castelo que não tinha nada ligando o castelo até ela. Mas tinha meio que um dispositivo que uma pessoa tinha que colocar a mão e aí surgia uma ponte. Aí a outra pessoa atravessava enquanto a outra segurava a ponte ligada, né? Uhum. Aí, esse meu amigo ficou lá segurando a ponte e eu atravessei, né? O personagem atravessou a ponte, chegou na torre, ele encontrou o artefato, ele pegou o artefato. Na hora que ele pegou o artefato, surgiram 2 basiliscos. E aí eu lembro que, tipo, o golpe virou pro personagem desse meu amigo e gritou na torre: socorro, me ajuda, chama alguém, não sei o que, tô aqui sozinho. E ele, do jeito que ele era, ele começou a ouvir os gritos na torre e falou: acho que ele deve estar comemorando que ele achou o artefato. Eu virei pra cara... Nossa, na hora eu olhei pra cara dele e falei: sério que você vai fazer isso comigo? Ele falou: se vira. Eu falei: nossa, filha da puta. E aí o golpe teve que solar esses 2 basiliscos, que ele conseguiu solar não sei como, até hoje eu tirei uns dados incríveis, assim, sério, sem brincadeira. E aí, nossa, quando eu voltei, voltei com vida, eu olhei pra cara dele: olha, minha vontade é te atirar daqui de cima, eu só não vou fazer isso porque eu sou muito baixinho. Virou as costas e saiu andando com a relíquia na mão, assim. Ai. Nossa, Mas foi bem isso, assim. Não, esse tipo de aventura é muito da hora, né? Você passa aqueles perrengues assim na hora, mas depois você lembra. São histórias que você tem pra contar, mas se eu caísse naquele combate, nossa senhora, eles iam ter que ouvir tanto, mas tanto. E qual foi a cena mais épica que você já presenciou? Ai, caramba, agora você me pegou, viu? Nossa, foram tantas cenas épicas que eu já presenciei. Putz, caramba. Cara, eu vou falar de um combate que a gente teve uma vez. Logo eu, que não sou tão fã de combates, eu vou citar um combate. De uma campanha que a gente fez jogando... Acho que você deve conhecer Magic, o joguinho de cartas. Conheço. Magic the Gathering. Uhum. O D&D ele lançou uma expansãozinha, né? Sobre Ravnica. E aí, assim que ele lançou, a gente começou uma campanha de Magic. E tudo meio que começou a história em si, ela se passava junto com a história da Guerra da Centelha, que são, tipo... Enfim, não vou explicar agora exatamente o que era a Guerra da Centelha, porque senão eu vou ficar aqui horas explicando o que era.
E aí, a gente, conforme a história ia acontecendo, nosso mestre era muito bom, inclusive, na época. Ele narrava uma história que acontecia paralelamente, mas a história, ela se encontrava com a história do jogo. Então, tipo, vários acontecimentos, ele começava a narrar pra gente, e a gente via que era o que acontecia no jogo, sabe? A gente se via meio que muito imerso na história do Magic, e todos nós somos muito fãs, assim. Eu jogo Magic até hoje, sabe? Tem minhas cartas aqui. E era muito louco, tipo, você vê que o que você tava jogando ali no RPG era aquilo que era contado nas cartas do jogo, do Magic. E aí você ficava, caralho, olha essa referência, que foda. E aí a gente teve uma última batalha, que foi exatamente a última batalha do Magic, né? Que era eles contra o dragão, lá contra o Nick. E puta, foi muito épico, assim, porque a gente tem eu não sei se você já assistiu a Cinematic de Ravnica. Não, Que não é... Cara, é muito foda, eu recomendo pra você assistir. É uma música, tipo, começa a tocar Linkin Park, assim, e é uma história que vai contando meio que de trás pra frente, assim. É muito foda. Uhum. Depois eu te passo o link pra você assistir, você vai ver como foi foda, assim. Se tem Linkin Park na cinemática, é foda, já. Sim, era uma coisa... É uma coisa meio que aqueles vídeos de antigamente de anime, sabe? Que eles colocavam Linkin Park de fundo em umas cenas de ação. É tipo isso, assim. E aí, tudo acontecendo, a forma como ele narrava as coisas, a gente visualizava muito, tipo, como acontecia na cinematic do próprio Magic e na lore do jogo mesmo. Cara, era muito foda, era muito, muito, muito foda. E eu acho que foi, sem dúvida, a campanha em si foi muito épica, assim, foi algo que me marcou bastante, assim. E o meu personagem, inclusive, era um gnomo também, e que era pai do Golby. Era muito louco, assim, porque eu contei uma prequel, assim, sabe? Como se, tipo, a história tivesse acontecido antes da história do Golby. Foi muito louco. Foi o Giliath que eu joguei. Foi um artífice, um mago artífice. Da hora. Não, você falou dessa daí, eu lembrei de uma que também é muito massa. Também do Ori. Acho que das melhores histórias que eu já fui foi com o Ori. A gente tava numa puzzle lá, tipo, a gente entrou numa caverna atrás de um dos magos vermelhos. E aí, tipo, enquanto a gente andava, a gente tinha várias puzzles. E aí, numa delas tinha um frasco de tinta mágico, eu esqueci o nome dele. Mas ele poderia criar qualquer coisa se você desenhasse ele corretamente, né? E aí, tipo, a gente olhou e falou assim, não, vamos... Tipo, era uma caverna fechada que só tinha esses frascos lá. Falei assim, vamos pintar uma porta aqui. E aí o pessoal ficou assim, como é que a gente vai pintar e tal? Eu falei assim, a gente monta, tipo, faz um buraco igual o Papaléguas e é isso. A gente fez assim, né? E aí, tipo, só que aí na hora que eu terminei de pintar, de repente o negócio começou a ficar, o mestre falou que começou a ficar verde tudo, né? E aí o Rage foi encostar lá e falou assim, nossa, é um cubo gelatinoso, tá vindo pra gente, o que a gente faz? Aí o Ranger, já sei, vamos pular no meio ali pra poder atravessar. E eu fiquei olhando pra assim, isso é a melhor ideia mesmo? E aí, tipo, beleza, o Ranger foi lá, pulou, o Bárbaro foi lá e pulou assim, eu fiquei olhando. Meu Deus do céu, nessas horas que a gente sabe que vai dar merda, né? A gente já sabe o que vai vir pela frente. E eu olhei assim, mestre, eu acho que eu tenho um ponto de inspiração aqui, né? Tem, por quê? Porque eu quero pintar um raio. E com esse raio eu vou jogar ele pra atravessar esse cubo de tiro. Meu Deus do céu. E aí foi... E assim, eu narrei toda a cena assim, que eu tipo... E ela pintava o raio assim, que ele demora um tempinho pra poder castar, né? E tipo, eu fiz uma luva lá que segurava o raio, aí tipo, eu levantei, tipo, eu narrei... meu personagem levanta assim, o raio começa a transpassar pelo meu corpo assim, eu faço só a lança e jogo. Aí tipo, na hora que o Bárbaro e o Coisa tinha terminado de sair do cubo lá, de repente o raio passou por eles. E a porta tá ali feita lá pra poder passar bonitinho. Deu certo no final das contas, né? Deu certo. É isso que importa. Foi épico. É muito foda, mano. E o Mortones ele falou aqui do detalhe que a ficha de
ficha de ordem paranormal da campanha do Kenny, que ele rolou tudo e tal. E assim, tem algumas fichas que a gente pega completamente aleatório, que o personagem é 100% aleatório. Tem umas fichas que você já predefine ali o que você quer e você vai montando, né? Qual que é o seu tipo preferido? Cara, não sei. Eu normalmente falaria que pré-definidos era melhor, mas tipo, meu personagem predileto foi um personagem aleatório. Então, eu acho que cada um tem seu valor, pra ser sincero. Eu acho que tudo depende muito de como você consegue montar a história, sabe? Montar um background, porque a história do Golbe, por exemplo, na hora eu tinha feito um background simples que, tipo, aos poucos eu fui desenvolvendo. Conforme a campanha ia se passando, eu fui desenvolvendo meio que o background dele. E talvez essa seja a parte um pouco mais difícil de você fazer com uma ficha aleatória, sabe? Quando você já tem o background pronto na cabeça, se você fizer rolagens aleatórias, tipo, você pode até manter a linha principal da história, mas só que uma coisa ou outra você vai ter que mudar, porque a rolagem vai te impedir de alguma forma, sabe? A aleatoriedade vai te impedir de alguma forma de fazer exatamente o que você quis. Então acho que depende muito da situação, na verdade. Uhum. E você já pegou aquele personagem pronto ali, só jogou na sua mesa lá e falou assim, rola aí. Pronto como assim? Tipo, a ficha pronta e se vira aí com isso aqui? Exatamente. Já peguei, não é o meu tipo completo. A gente tem que fazer. Justamente porque você não cria personalidade com aquilo, sabe? Não é algo que você fez. Mas tá lá, a gente dá um jeito de fazer dar certo, sabe? A gente dá algum tipo de toque especial, do seu toque pro personagem, e faz acontecer. Mas não que seja tipo o meu tipo predileto de interpretação, não. Sempre acho que eu poderia ter feito um pouco melhor com algo que eu mesmo fiz. Não desmerecendo o trabalho do mestre, sabe? É mais porque é algo que você fez. É o que você pensou, sabe? Eu acho que isso muda bastante coisa, assim, interpretar. Certo. E até lembrando aqui, né, quando você falou lá do GURPS, que a ficha totalmente detalhada e tal. E eu até uma das perguntas que eu tinha separado aqui era tipo de que estilo de ficha que você gosta, que é aquelas fichas mais detalhadas, mais simples, né? Dependendo de tipo de história. Como eu levo muito em consideração o roleplay, gosto muito de interpretar, eu acho que as fichas mais simples, elas permitem mais que a gente faça mais coisas. Pelo menos considerando, levando em conta o roleplay. Os sistemas mais simples permitem que a gente tenha um pouco mais essa liberdade, sabe? Eu até comentei com o Geek esses dias. Eu tava assistindo um podcast de RPG esses dias, que eles fazem one-shots, sabe? E todo capítulo todo episódio do podcast é uma história diferente. E eles usam um sistema próprio. E nesse sistema próprio eles têm um único. E esse atributo, a rolagens são feitas com base no D6, né? E esse atributo, quanto maior esse atributo quer dizer que. Ou é isso ou é o contrário, sabe? Eu tô falando besteira. Mas enfim, a ideia é a seguinte: quanto mais alto é esse atributo, melhor você é em testes físicos. E quanto menor esse atributo, melhor se sai em testes sociais. Então, tipo, você vai fazer um teste de lábia. Aí você rola o dado lá. Você tem que rezar para tirar um valor baixo. Se você tirar um valor alto, você não passa. Agora, se você for fazer um teste físico, você rola o D6, sai um resultado alto, quer dizer que você foi bem no teste físico. Mas se fosse uma rolagem social, você não teria ido muito bem.
Então eu acho isso muito legal, sabe? Porque é um sistema muito simples, mas porque ele foi feito pra valorizar a interpretação, pra valorizar o roleplay. Eu acho isso muito bacana, sabe? Uhum. Não, e sim, uma outra pergunta aqui assim, depois da pandemia ficou mais em evidência lá aqueles sistemas de roleplay, sistemas de RPG mais online, né? Aqui pelo Vale a gente só joga online, né, tudo mais. Mas qual que você prefere mais? O que você acha melhor? O presencial ali, com todo mundo junto lá na mesa e tudo mais, ou o online? Aí cara, eu gosto muito de jogar RPG, se é online, se é offline. Eu vou dizer, olha, o Ítalo antes da pandemia com certeza ia preferir presencial. Uhum. Com certeza, sem dúvida nenhuma, ia preferir o presencial. Mas hoje em dia, cara, jogar RPG online te traz tanta facilidade, a gente tem meios que suprem a necessidade de você estar lá, sabe, vendo as pessoas, vendo a cara das pessoas. É claro que jogar na hora ali, tipo, presencialmente, tem o calor do momento, sabe? A interpretação talvez saia um pouco mais, seja um pouco mais verídica, porque você tá de fato interagindo com as outras pessoas, sabe? Fisicamente está vendo a cara delas. Uhum. Mas eu não acho que o online deixa a desejar. Tipo, eu não acho que isso seja uma falha do online, não. Eu acho que é só, tipo, um bônus que você tem quando você tá jogando presencialmente. Porque o online tem a questão de, tipo, aproximar as pessoas, sabe? Que estão. Tipo, você considera mesmo a Vale, por exemplo. O que tá lá em Portugal mestrando pra gente que tá aqui no Brasil, sabe? Você pega uma mesa, tem gente do Rio de Janeiro, gente do Norte, Nordeste, tudo junto na mesma, tipo, juntos numa mesma mesa, fazendo aquela bagunça toda. Eu acho isso muito legal. E é uma coisa que o presencial, querendo ou não, nunca ia poder trazer pra gente. Então, assim, hoje em dia, eu dou muito valor para as mesas presenciais. Para as mesas virtuais, perdão. Mas eu acho que eu só tenho esse tipo de pensamento, só tenho isso hoje por causa da pandemia, porque por causa da experiência que a gente teve, né? Uhum. Porque se não fosse a pandemia, eu acho que eu nunca teria dado uma chance pra mesas virtuais, pra ser sincero. Eu gostava do online, mas eu tinha uma dificuldade gigantesca de achar gente pra jogar online. Porque, tipo, eu gosto de ter aquele mapinha bonitinho lá, assim, na hora de montar. Somente que, assim, a minha primeira mesa que eu mestrei oficial mesmo foi o D&D. Então, querendo ou não, você tem batalha pra caramba, né? Sim. Você tem... e assim, você pode correr... Eu fui no 3.5 quando eu comecei. E... Quando você é mestre, quando você é mestre de primeira viagem, pelo menos isso aconteceu comigo, eu ficava evitando o máximo daqueles roleplay confusos quando você chegava assim na cidade, tipo, a pessoa quer ir eu quero ir na Bastilho de tal divindade. Já tem que achar onde que fica isso daí na cidade. Eu quero ir no mercado da Zona Norte. Você tem que criar uns mercados da Zona Norte. Eu falo assim, não, Olha, eu posso ser sincero, eu odeio. Essa é a parte que eu mais odeio em D&D. Essa coisa tipo, eu vou na loja comprar poção de não sei o que. Gente, só faz isso que tá acontecendo ali, o RP e beleza, sabe? Esquece isso. Pula. Às vezes eu até faço isso também, tipo, você compra. Não, tem uma espada mais um ali pra eu comprar. Vá se lascar, porra. Não, Mas desculpa te cortar, vai lá. Não, mas era bem isso mesmo. Era só, tipo, você tem que montar ali, aí você tem que... às vezes eu ia cortar o negócio e falava assim, não, vamos botar uma batalha aqui no meio que a gente perde. Quando eu comecei era bem isso. Tipo, eu fazia muita batalha, eu falei assim, então precisar de grid. E aí, até tava tendo uma discussão esses dias, eu não lembro com quem, sobre sistema de grid de batalha, né? Tem gente que gosta do negócio mais... que tem o grid bonitinho, você pode direcionar as pessoas, direcionar os tokens bonitinho. E tem, por exemplo, a primeira vez que eu joguei o GURPS foi 100% interpretativo. Então, tipo, você tem o alcance, foda-se, o alcance tal...
Você olha essa velocidade, você pode atacar quantas vezes. Qual que é o seu jeito melhor? Qual jeito você gosta mais? Aí eu vou ser sincero, quando o sistema ele pede grid, eu gosto de usar. O GURPS, por exemplo, cara, ele tem uma mecânica que é muito boa pra se usar grid, assim, sabe? E grid hexagonal, que fique bem claro aqui no GURPS, por favor. Então, se possível, eu vou usar, com certeza. Agora, para outras coisas, tipo magoação, vampiro, eu já não ligo mais tanto, sabe? Pra ter que pensar num grid, ter que posicionar as pessoas no mapa, não. Justamente porque é um sistema mais voltado para interpretação. Agora, D&D, GURP, aí eu acho que um grid, eu acho que faz toda a diferença por causa da proposta do RPG, sabe? É como a gente conversou mais cedo. O D&D, ele tem mais esse negócio de joguinho, de RPG que a gente jogava no videogame mesmo, sabe? Você pensa no posicionamento das pessoas e tal. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Eu gosto de usar o grid, sim. Você parar pra pensar, tipo, a distância que você vai castar magia. Muita diferença. Boa. E tem aquelas regrinhas, assim, que o sistema coloca assim, você fala assim... Mano, essa regra aqui faz zero sentido, eu vou ignorar. E eu só ignoro? Com certeza! Nossa, demais. Tem muita regra que tá lá e que você fala... Cara, isso aqui só tá pra complicar a gameplay. Isso vai atrasar a interpretação, o roleplay. Eu vou deixar isso de lado, não vou nem considerar. E simplesmente ignoro. Assim como tem outras que você vê a necessidade. Você vê que, tipo... Puta, devia ter uma regra pra isso aqui. Por que não tem? Ah, então eu vou inventar uma coisa. E na hora eu vou lá, improviso e invento alguma coisa. Acho que deu uma cortada dessa última frase sua. Opa. Não, assim como tem regras que eu acho que existem em excesso, tem regras que faltam, que tem lacunas. E aí, na hora, se for preciso, a gente inventa alguma coisa meio e é isso, tá? Sabe? Se vira. Assim. E o que você faz quando tem aquele advogado de regra na mesa? Ah, meu Deus do céu. É um problema, né? Calma aí, deixa eu tirar um negócio que eu acho que o meu supressor talvez esteja cagando. Pronto, tirei aqui. Cara, advogado de mesa é insuportável, né? É uma coisa que eu... Putz... Eu acho que no começo a gente tenta até dialogar, mas chega uma hora que consome a gente e fala... Cara, só não. É assim porque eu tô falando que é assim. Eu sou o mestre e vai ser assim, sabe? Eu acho que a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Saber até que ponto as regras estão lá pra ajudar e até que ponto as regras estão lá só pra atrapalhar. E quem vai decidir são mestres, sabe? No final das contas. E você já teve aquela situação chata lá que você teve que tirar um player da mesa que tava só atrapalhando? Cara, nunca tirei player da mesa. Nunca tirei. Eu tive a sorte de ter jogadores muito bons, assim, sabe? Acho que nesse sentido eu tive muita sorte. Mas... Putz, eu acho que eu nunca conseguiria expulsar um jogador da mesa. A não ser que acontecesse alguma coisa muito específica, sabe? Sei lá, alguém que tá assediando alguém, alguma coisa, sabe, grave nesse sentido. Agora, por causa de, por exemplo, o cara é advogado de regras, eu acho que eu não expulsaria. Talvez deixaria claro que o que ele tá fazendo não tá sendo legal, assim. E aí, se a pessoa quiser se retirar ou mudar de comportamento, aí vai dela, sabe? Mas expulsar, assim, diretamente, eu acho que eu não... A não ser que seja um caso muito grave, assim. Entendi. Assim, um paralelo, no caso ao advogado de regra, aquela outra pessoa chata também do RPG, que é o combeiro. Cara, eu não tenho tanto problema com combeiro, porque todo combo ele pode ser counterado. Eu tenho essa opção, sabe? Um bom mestre ele vai saber como counterar o combeiro. E eu acho muito chato, pra ser sincero.
Porque a pessoa que... O combeiro, muitas vezes, ele não tá ligando muito pro roleplay, sabe? É aquela pessoa que, quero ganhar de qualquer forma, então vou fazer isso aqui muito foda, esse super poder, essa super combinação de poderes que vai deixar meu personagem muito foda. Tipo, cara, você não tá pensando no RP, você tá pensando em ter um personagem muito foda que vai querer ganhar o tempo inteiro, sabe? Você tá deixando o roleplay de lado. Então, eu simplesmente, quando eu tô mestrando, eu dou meus jeitos de, tipo, deixar o combo de lado, sabe? De alguma forma atrapalhar o combo. Mas como jogador, bom, a gente não pode fazer nada, né? A não ser ter pena da pessoa que, beleza, tá bom, você pensou no combo, tranquilo, faz teu combo aí, amigo. Eu vou continuar aqui seguindo minha vida, fazendo minha interpretação e sendo feliz, sabe? Se fazer combo que te faz feliz, vai fundo. Seja combeiro, vai, dá teu 327 milhões de dano, não tem problema com isso não, sabe? Inclusive, teve uma mesa que tem um amigo meu, não sei se ele tá acompanhando aí, o Jeff. Ele me apresentou como fazer um personagem com, acho que 77 de defesa de CA no D&D. Caralho? Cara, quando eu olhei assim, eu pensei, pra quê? Aí eu fui olhar no YouTube e eu descobri que ainda tem como colocar mais ainda. Eu fiquei assim, mais ainda. Pra quê? Aí só lembra... Não lembro qual que é o anime, mas o meme é maravilhoso. Do cara que, tipo, ele vai começar a batalha lá e começa, tipo... Fica pelo menos uns 10 minutos citando o buff que ele vai fazer pra poder começar a batalha. Armadura arcana, armadura divina, não sei o que lá, o buff não sei o que lá, aumentar o ataque, né? Nossa, isso... E você fica olhando... Cara, é os momentos que... Não tem outra palavra pra fazer, além de... Pra quê? Nossa, cara. Por que alguém vai querer ter tanta CA assim, gente? Meu Deus do céu. Pois é, cara. Nossa, absurdo. E, assim... Abrir... chat, mais uma vez, se vocês quiserem mandar alguma pergunta aí. Porque... agora eu vou começar aqui aquele momento que eu particularmente adoro, que é o momento rolagem aleatória, momento vamos ver onde que o nosso querido Titor consegue improvisar numa aventura. Você tá pronto, Titor? Eu tô, bora lá, nasci pronto. Vamos lá então. Vamos ver se eu já estou inspirado. Então, separei aqui 6 imagenzinhas. Que eu peguei algumas do Midjourney, algumas eu peguei na internet. Vamos citar aqui as fontes, né, sem direitos autorais. E alguém do chat, se puder, dar uma exclamação D6, por favor, para a gente ver qual será o personagem, a figura que o Titor vai fazer o roleplay pra gente. Olha, o Pepe já rolou ali. Só ver aqui. Foi o Pepe primeiro. Foi o 2. 2, ó, essa imagem aqui, peraí então. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu abrir a live pra ver qual foi, porque eu não consigo. Essa imagem aqui é muito da hora. Olha. Você consegue aumentar ela? Eu tô tentando aqui, só um minutinho. É porque eu tinha passado a camada dela pra baixo na outra live. Agora ela tá presa aqui embaixo. Sobe, caramba. E foi. Opa, foi completamente errado, mas vamos lá. Agora vai. Pronto. Aí. Interessante. Caramba. É uma imagem muito da hora. Eu achei ela assim, falei assim, cara, isso aqui dá tanta coisa. Dá pra fazer muita coisa, Meu, posso começar? Pode. Tá. Eu diria que essa é uma cidade típica, né, de
por um RPG de horror, né? Tá bem claro. Eu teria 2 histórias aí, na verdade, aplicáveis para o caso. Eu acho que eu colocaria uma cidade... Um nome bom para essa cidade, vamos ver. Considerando assim as cores cinzas, não sei o que, eu chamaria de Ashwood, né? Considerando as construções que tem bastante madeira, uma coisa meio que... É uma cidade que teria sido fundada lá em meados do século XVII, mais ou menos. Provavelmente ela, por muito tempo, foi uma cidade muito bem sucedida. Ela explorava algum tipo de mineração. Acho que a principal atividade seria a mineração. Mas devido a uma guerra que aconteceu, em que eles acabaram esgotando a fonte de renda, né? Acabaram esgotando os minérios do local e a cidade acabou sendo abandonada. Passaram-se muitos anos, né? A cidade acabou sendo uma cidade de fantasma, e ela acabou sendo tomada por seres, por pessoas Calma aí que eu tô me perdendo na minha história. Tudo bem, só tempo. Vou colocar a gente aqui de volta só pra não ficar só... Deixa. Muito obrigado, que eu gosto de me ver, de ver como é que eu tô. Aí, valeu. Pronto, agora eu consigo me ver. Enfim, acho que a cidade acabou sendo abandonada por causa das atividades que se esgotaram, né? As minas acabaram se esgotando. Depois de algum tempo, acho que o grupo de jogadores poderia meio que visitar a cidade. Eles acabaram tendo que entrar... Eu imagino, tipo, uma equipe de exploradores. Eles acabariam tendo que encontrar algum tipo de relíquia. Vejo que tem um castelo lá atrás. Talvez uma relíquia que estivesse dentro do castelo. E conforme eles exploram a cidade, que eles acham que está abandonada, eles começam a perceber que não é bem assim, sabe? Existem pessoas que estão lá ainda e que são antigos moradores, provavelmente canibais, não sei. Tô vendo que tem um corpo ali em cima, provavelmente são canibais, alguma coisa assim. Não, muito bom. Mas também parece muito, na verdade, no mundo de World of Darkness, a gente tem vários planos que a gente chama de Umbra, né? Então parece muito, ao mesmo tempo, ela parece muito como se fosse algum nível muito profundo assim da Umbra, uma cidade que durante o dia é uma Joinville da vida, assim, sabe? Aquelas cidades que a gente tem aqui no Brasil, inspiradas naquela arquitetura alemã, que são bonitinhas, aí quando você atravessa a Umbra, você chega do outro lado, você se depara com esse tipo de cenário, assim, sabe? Essas construções alemãs, mas, tipo, macabras, com corpos, com, tipo, carcaças de animais espalhadas pela rua. Vou colocar ela novamente aqui para o pessoal ver. E essa foi Ashville, né, que você falou? Ashwood. E essa foi a história da Ashwood, narrada aí pelo mestre Titor. Ficou muito da hora, eu gostei muito da imagem. Ficou bem bacana, hein? Achei ela assim... Opa, esqueci de colocar um chatzinho. Eu achei ela lá e achei, tipo... Nossa, dá tanto cenário, deu até vontade de meter um Cthulhu aí, na verdade. Não, com certeza é um cenário de terror, cara. Isso é... Só aquele corpo ali em cima já diz bastante a respeito disso. Pois é. Nossa, e... é isso. Chat, se tiver mais alguma coisa, mais alguma pergunta pra gente. Não, e assim, eu fiz isso enquanto o pessoal... Quando dá um delay do pessoal mobilizar.
Obrigado. Às vezes eu esqueço as palavras. Português é muito difícil pra mim. Eu gostei desse... Eu tive a ideia desse desafio graças a um canal de WhatsApp chamado Aliança RPG. Eu participei de muito tempo. Era o pessoal que a gente discutia sobre RPG. E aí a gente tinha as perguntas diárias e tudo mais. Eu sempre tinha aquele tipo momento que você mandava mensagem pro que eu tinha o administrador lá, que ele gerava as perguntas, mandava pro pessoal, e todo dia o pessoal tinha que responder. Isso dá uma vontade maior do pessoal, uma criatividade maior. Então esses desafios assim... Você desenvolve esse lado, né? Verdade. O lado criativo das pessoas. E você sai um pouco dessa caixinha do que tipo, você tá pensando e de repente chega numa imagem tipo, pá, tá aí uma nova possibilidade para as pessoas. E acho um desafio bem bacana. Bom pra exercitar os neurônios e tal. Evitar o Alzheimer, aqueles. Ou você desenvolve mais ainda, que você começa a montar ali e você esquece que você vive numa vida que você tá ali. Assim, a minha vida, meu background é esse. É esse, exatamente. Sabe a diferença? Gente, saibam diferenciar vida real de RPG, por favor. Exatamente, não chega no seu trabalho lá, tipo, joga um dado pra ver o que é. Não vai exatamente. Chega de full plate assim no trabalho. Quero. Mas, Tito, você tem alguma consideração final pra fazer? Cara, eu só tenho, na verdade, a agradecer, que foi muito bacana essa experiência, essa confiança que você teve em me chamar aqui pra participar. Eu acho que por muito tempo o RPG, tipo, um tempo atrás o RPG meio que ficou um pouco de lado, um pouco esquecido, e agora, ultimamente, nos últimos anos, ele tem voltado com mais força, assim, e fico muito feliz de poder ver que as pessoas voltaram a praticar o RPG, deixar aquela sina que tinha, né? Aquele preconceito que tinha envolvendo RPG de lado. E eu acho que a gente tem mais aqui que ter atitudes como essa aqui que você tá tendo, sabe? Para promover e trazer mais pessoas, porque, cara, o RPG, ele salva vidas, ele faz com que você entre em contato com pessoas maravilhosas. Então, jogue RPG, tragam mais pessoas, apresente o RPG para seus amiguinhos, e vamos todo mundo ser feliz. Eu acho que isso que é mais importante. Exatamente. E acabei de ver que eu esqueci de mudar o nome da Cal, né? Nossa, parabéns pra mim aqui. Do quê? É porque ainda tá como Mestre Geek aqui. Mestre Geek? Foi mal! Vou mudar aqui. De boa. Eu tô voltando a fazer stream agora, gente. Perdoe a pessoa aqui. Mas queria fazer um convite então para todo mundo, quem quiser acompanhar mais sobre o canal THED_Rod Story, igual aqui na Twitch. Eu tentei colocar só Rod Story, mas tinha tanto Rod Story que eu não pesquisei antes de colocar. Era meu Instagram da loja, a loja era Rod Story com E, que é de loja, e passei pra Story, que é de história. Com Y. Pra fazer o canal. Então, _Rod Story. Estubando. Pro Instagram. Quem quiser dar exclamação no WhatsApp novamente aí pra poder ter acesso ao grupo do WhatsApp, que é só pra poder ver quando é que vai ter as lives e tudo mais. No YouTube também, eu já postei a live do Geek. Hoje à noite eu vou postar do Titor também. Vou ter que corrigir um negocinho que eu fiz aqui no início da live. Cagadinha de leve. Pior paleta. Mestre aprendizado. E no Spotify como Bar do Show.
E assim, quem puder, depois vocês me mandem dicas que vocês querem ver aqui na nossa call. Já tá marcado com a Aninha do dia daqui 2 semanas. A Aninha me falou que ela vai vir aqui, a próxima é ela. O Yuri logo depois da Aninha. E eu tô vendo se eu consigo arrumar alguém pra semana que vem, porque semana que vem é dia das mães, né? Eu quero ver se eu consigo, tipo, às vezes eu puxo um outro dia lá pra fazer com uma mãe que joga RPG. Eu conheço Nossa, duas, isso é muito legal, hein? Eu conheço duas, mas assim, é sempre a opção mãe, aí é complicado você achar tudo. É complicado. Mas, ainda mais no dia das mães. Exatamente. Não, eu vou ver se eu consigo arrumar uma outra data ali também, né? Pra gente manter os domingos. Mas nesse específico a gente muda a data. E é isso, quero agradecer de novo, Tito, pelo convite. Eu que agradeço, eu que tenho que agradecer o convite, rapaz. É verdade. O convite. Eu ter aceitado o convite. Eu disse português é muito difícil pra mim, tô aprendendo. Caramba. Eu quero agradecer novamente por ter aceitado o convite. Eu tinha colocado a listinha assim, tipo, foi difícil de conseguir decidir quem é que eu ia chamar primeiro, mas você tava um dos top, porque tipo, adoro quando você tem suas participações, você mega fofo. Obrigado. E assim, adoro seus personagens, então falei assim, Tito vai ter que ser um dos primeiros. E é isso aí, é nóis. Valeu, Rod, muito obrigado, valeu. Muito obrigado pelo convite e pelo reconhecimento também, né? Não. E mais uma vez, obrigado chat também, todo mundo que participou. Foi meus errinhos aí. Logo eu tô resolvendo esse probleminha aqui do... É ao vivo, acontece mesmo, relaxa. Não, eu falo do FPS, porque ele dá umas travadinhas de leve. Falta uma placa de vídeo aqui no meu computador, mas eu prometo que um dia eu largo de ser pobre e compro uma. Mas é isso. Muito obrigado a todos. E... a gente encontra o Titor no Vale XP e no Titor, né? Como é que Titor com 2T, 2Is? 2Is, 2Ts. Vamos dar um oi aqui no chat. T-I-I-T-T-O-R. Boa. E é isso. Estou voltando a fazer minhas livezinhas agora, mas só que não é RPG lá, gente. É só gameplay mesmo. RPG ela não vale XP. Mas é isso. Vamos divulgar, vamos todo mundo entrar lá, dar um oi no Vale também. E vamos fazer a comunidade de RPG cresça. Para que nós podemos ter muitas histórias por aí. E, como o grande bardo, vamos pegar essas histórias e transformar em belas canções. Isso aí. Falou bonito. Então, um salve para todo mundo e até a próxima. Valeu!